Vamos lá, gente. Acho que todo mundo já está aí. Eu queria começar a aula de hoje, tá? A gente não conseguiu fazer uma explanação mais profunda sobre o último capítulo, que é Se a Intolerância foi ensinada por Jesus Cristo, capítulo 14 do Voltaire. Então, eu vou começar com algumas citações dessa obra, para aí assim, a gente discutir alguns elementos, né, da obra do Dostoiévski. Eu já entendi que não vou esgotar nessa aula, então provavelmente na próxima aula a gente vai falar ainda do Dostoiévski, para depois avançar no texto do John Locke, tá? Mas eu gosto de terminar esse livro, né, essa discussão do Voltaire sobre a tolerância, com esse capítulo, não que o posterior a ele, os que antecede ele, não seja importante, mas eu acho que ele coloca uma questão muito pertinente, e sobretudo para os nossos tempos, né? Ele propõe uma reflexão muito curiosa aqui, quando ele se interroga se a intolerância foi ensinada por Jesus Cristo, né? Visto que a intolerância admitida, no caso de Jean Callas, usa-se como argumento, né, ali a posição de estar salvaguardando as escrituras, né, está se defendendo ali a verdadeira religião. Então, a condenação e a morte do Jean Callas é em nome da verdadeira religião, né? Então, matou-se o Jean Callas em nome da verdadeira religião, em nome de Deus, né? E aí, o Voltaire traz aqui uma análise, né, será que o evangelho se trata, né? Será que o convite ao evangelho é um convite para esses sujeitos se tornarem intolerantes? Jesus Cristo pregou, ordenou, ensinou a intolerância, né? E ele passa agora a fazer essa investigação textual, né? Seja, qual é a base que as pessoas têm utilizado, a base que elas chamam de base bíblica, em defesa da fé, para justificar as suas intolerâncias. E os crimes que se cometem, tá? A partir desse lugar da intolerância. Qual é a base, né? Teológica, religiosa, que esses sujeitos têm se utilizado, né? E ele começa lá no capítulo falando o seguinte: vejamos agora se Jesus Cristo estabeleceu leis sanguinárias, se ordenou a intolerância, se mandou construir as masmorras da Inquisição, se instituiu os carrascos dos autos de fé. Existem, se não me engano, bem poucas passagens nos evangelhos das quais o espírito perseguidor poderia inferir que a intolerância e a coerção são legítimas. Uma é a parábola em que o reino dos céus é comparado a um rei que convida pessoas para as núpcias de seu filho. Então, ele está falando aí de, né, Mateus, capítulo 22. E aí ele começa a narrar, né? Esse monarca faz com que seus servos digam: matai meus bois e minhas aves, está tudo pronto, venha para as bodas. Alguns sem se importar com o convite, vão para as suas casas de campo. Outro aos seus negócios. Outro insultam os servos do rei e os matam. O rei manda os seus exércitos marcharem contra esses assassinos e destrói a cidade deles. Manda pelas estradas convidar para o festim todos os que forem encontrados. Um deles, sentado à mesa sem usar a roupa de festa, então, pessoa de aparência humilde, é preso com ferros e lançado nas trevas exteriores. E aí o Voltaire segue. É claro que esta alegoria diz respeito apenas ao reino dos céus. E nenhum homem, seguramente, deve ter o direito de garrotear ou pôr na masmorra o seu vizinho que teria vindo cear com ele sem ter uma roupa de festa adequada. E não conheço na história nenhum príncipe que tenha mandado enforcar um cortesão por tal razão. Nem se deve temer que, quando o imperador enviar pajens aos príncipes do império para rogar-lhes que venha jantar, esses príncipes matem os pajens. O convite ao festim significa a pregação salvifica.
O assassinato dos enviados do príncipe representa a perseguição contra aqueles que pregam a sabedoria e a virtude. A outra parábola é de um peculiar, um particular, que convida seus amigos para uma grande ceia. E aqui ele já está falando de Lucas, tá? O texto de lá de Lucas, capítulo 14. E quando está pronto para se pôr à mesa, envia seu servo para avisá-los. Usa desculpa porque comprou uma terra e vai visitá-la. Essa desculpa não parece válida, não é durante a noite que se vai ver sua terra. O outro diz que comprou 5 pares de bois e deve testá-los. Ele também, o mesmo defeito que o outro, não se testa bois na hora de uma ceia. Um terceiro responde que acaba de se casar e certamente sua desculpa é muito mais admissível, compreensível. O pai de família, irado, chama os cegos e os mancos para seu festim. E vendo que ainda há lugares vazios, diz ao seu criado: ide pelas estradas principais e ao longo das sabes e forçai o povo a entrar. E aí, qual é a leitura e interpretação que o Voltaire faz dessas duas passagens, sobretudo quando elas são usadas para fortalecer o posicionamento, a ação e o discurso de que a intolerância ou a ação de um intolerante, né, a atitude intolerante das pessoas, com a recusa, com a não concordância, o não assentimento do outro ao que você propõe, né, se justifique a partir dessas duas parábolas que ele está, né, apresentando aqui. É verdade que não é dito expressamente que essa parábola seja uma figura do reino dos céus. Então, a primeira coisa que ele está falando, olha, não se trata de um exemplo, né, aplicável, ou o tema dessa parábola não diz respeito à vida, né, cotidiana dos seres humanos. Tá? Não discorre sobre as nossas ações, mas é uma parábola utilizada para melhor se compreender as questões a respeito do reino dos céus. Né? Então, o primeiro alerta que ele coloca aqui é que se aplica a parábola de forma, tá, incoerente. Então, a leitura e a aplicação dessa parábola é utilizada de forma incoerente. A primeira coisa que o Voltaire já está trazendo aqui para a gente. Tá? Essas palavras foram abusadas demais. Que palavras? Força-os a entrar. Mas é visível que o único criado não pode obrigar pela força todas as pessoas que encontrar a vir ceiar com seu patrão. Além disso, convidados assim forçados não tornariam a refeição muito agradável. Né? Eu acho que isso, de modo geral, se você vai para um ambiente sem vontade, nada ali funciona e tudo vai ser impregnado pelo seu aborrecimento. Força-os a entrar não significa outra coisa, segundo os comentaristas mais credenciados, se não, os teólogos, rezai, conjurai, pressionai, obedente, né? Qual relação, pergunto-vos, dessa solicitação e desta ceia com a perseguição? Qual relação essas duas parábolas têm com o sujeito que justifica a sua intolerância, a sua perseguição, o seu preconceito, né? A sua atitude violenta? Né? Qual relação poderia ter dessas parábolas com que as pessoas vão pensar, né, com o caso do Jean Callas? Né? O Jean Callas era um calvinista, um senhor calvinista. Qual a relação do que se acometeu a Jean Callas, tá, com o que está nessa parábola? Né? Por que essas duas parábolas são tomadas como uma referência de como se portar diante daquele que diverge, professa um credo diferente do meu, né? Então, por que esses textos são utilizados comumente, né? Isso aí eu estou, né, fazendo aqui uma releitura do Voltaire, para justificar práticas de intolerância, né? Tem alguma relação? O Voltaire termina o parágrafo perguntando isso. Qual é a relação que é estabelecida aqui? Tá? Se tomam as coisas literalmente, será preciso ser cego, coxo e conduzido à força para estar no seio da igreja?
Jesus disse na mesma parábola: não deis jantar nem aos vossos amigos ou aos vossos parentes ricos. Alguém que já tenha inferido disso, que não se deve, de fato, jantar com os parentes e amigos, assim que eles tenham um pouco de fortuna. Né? Então, a questão de interpretar o texto, né, adaptando as minhas intenções, né? A interpretação do texto, ela é impregnada pela minha intenção. Então, um texto desse, se eu tenho uma intenção de ser uma pessoa intolerante, então eu vou ler nesse texto e extrair dele elementos que justifiquem a minha intolerância. Se eu não tolero o outro, tá? Se eu não suporto o outro, então eu preciso de uma justificativa maior do que simplesmente não gosto do Jorge. Não suporto o Jorge. Para perseguir Jorge, eu preciso de um argumento maior do que esse. Brincadeira, viu, Jorge? Eu preciso de um argumento maior do que esse, sobretudo para justificar o sentenciar. Né? Então, por que que o Jean Callas ele foi sentenciado à morte? Né? Era porque simplesmente o Jean Callas tinha matado o filho? Não. Então, o que justificou a morte do Jean Callas? Ainda que, né, a intenção ali dos júris, né, dos juízes, era condenar e matar Jean Callas. Para que não fosse, né, colocado em evidência que a condenação e a morte de Jean Callas era uma perseguição, então que se forjou uma interpretação extremamente equivocada a respeito da morte do filho do Jean Callas. Mas o sentimento que determinou, a intenção que determinou esse julgamento é uma intenção de uma intolerância religiosa. Tá? Justificada, sobretudo, de que eu preciso combater o mal. O outro se apresenta para mim como um símbolo desse mal que eu preciso combater. E essa ideia de combater é a ideia de aniquilação. O mal precisa ser aniquilado. Se o outro, né? Se eu leio o outro como um mal, então eu preciso aniquilá-lo. Né? Não à toa, a gente demoniza muita coisa. Eu lembro que uma das minhas inquietações era, gente, mas tudo é do diabo, não é possível. Deus criou isso tudo, precisava ser o bode expiatório. Deus criou tudo, mas tudo é do diabo. Né? Eu lembro que vários momentos da minha infância eu perdia alguma coisa porque, olha, é do diabo, olha, é do diabo, olha, é do diabo, né? Então, o ato de demonizar o outro é justamente esse ato de justificar a aniquilação do outro. Demonizo aquilo que eu desejo aniquilar. Né? Então, a religião que não é a minha, eu demonizo para justificar a aniquilação, porque é do mal, então eu preciso aniquilar. Né? Preciso expurgar isso. Jesus Cristo, depois da parábola do peixinho, diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria alma, não pode ser meu discípulo, tá? Pois que dentre vós, querendo construir uma torre, não calcula a despesa de antemão. Existe alguém no mundo tão desnaturado a ponto de concluir que é preciso odiar o pai e a mãe? Então é fácil compreender que estas palavras significam: não hesite entre mim e os seus mais queridos afetos. Cita-se a passagem de São Mateus, né? Quem não escuta a igreja é como um pagão e como um coletor de alfândega. Isso não significa, certamente, que devemos perseguir os pagões e os coletores de imposto do rei. Eles são amaldiçoados, é verdade, mas não estão de modo algum entregues ao braço secular, ao barco secular. Longe de privar esses coletores de qualquer prerrogativa de cidadão, foram-lhes concedidos os maiores privilégios. É uma única posição condenada nas escrituras e a mais favorecida pelos governos. Por que, então, deveríamos ter a mesma indulgência para com os nossos irmãos que erram, quanto para aqueles aos quais
prodigamos consideração os nossos irmãos, os fiscais de impostos. Outra passagem que tem sido grosseiramente mal interpretado é de São Mateus e São Marcos, onde é dito que Jesus teve fome pela manhã, aproximou-se de uma figueira onde encontrou apenas folhas, pois não era tempo de figos. Amaldiçoou a figueira, que secou imediatamente. Várias explicações diferentes são dadas para este milagre, mas existe alguma delas que possa autorizar a perseguição? Uma figueira não dava figos no início de março, secaram-na. Seria um motivo para fazer os nossos irmãos murcharem de dor em todas as épocas do ano? Respeitemos nas escrituras tudo que pode dar origem à dificuldade nas nossas mentes curiosas e vaidosas, mas não abusemos disso para nos tornar duros e implacáveis. Essa primeira parte aqui do texto, né, eu não vou conseguir ler tudo, mas só aqui uma outra parte que quero falar, que ele cita os sofistas. Tá? O Voltaire coloca para a gente, né, chama a nossa atenção no texto para as finalidades que se tem dado aos textos, né? Então, todo texto ele é aberto a uma interpretação. Tá? E essas interpretações interpretar um texto, né, o exercício, né, de uma exegese, de uma hermenêutica, tá, textual, não é uma tarefa fácil. Isso pensando os lugares de exegese, de hermenêutica, que não é necessariamente vinculados à religião. Mas quando se trata da religião, você tem um peso muito maior, né? Porque se interpreta, se faz exegese, hermenêutica dos textos bíblicos, para que se gere uma aplicação à vida, tá? Na academia, quando a gente está se debruçando sobre os textos filosóficos, as nossas incompatibilidades interpretativas, elas não modificam diretamente a vida da humanidade. Né? Então, se eu interpreto Tomás de Aquino de forma equivocada, tá? Eu vou me acertar com os meus pares. Isso não vai mudar o rumo, né? Podemos dizer assim, da humanidade. Mas quando se trata do texto bíblico, e isso porque o texto bíblico tem um impacto muito grande na realidade, né? Onde deriva a moral cristã, que interfere nos setores da nossa vida social. Ou seja, tem uma questão maior. Então, o Voltaire está fazendo uma crítica, sobretudo, ao sujeito que interpreta a Bíblia, que lê a Bíblia, ele fala de literalidade, né? O cuidado com a literalidade, porque a literalidade nos leva e nos conduz a ações, né? Caóticas, grotescas, né? E Professora, Oi? eu pedi para falar, a senhora pode me permitir? Sim, deixa eu só fechar aqui o raciocínio, porque senão eu me perco, não sei nem para onde é que eu estou. E aí, quando ele traz essas questões, ele traz olha, como é que as pessoas têm justificado, né, o seu ódio, o seu sentimento ruim, o mal que está nesta pessoa a partir, né, de um texto bíblico. É quando ela interpreta o texto à luz das suas intenções. Né? Eu tenho uma intenção de perseguir o Valquíris porque ele professa uma fé diferente da minha. Né? Isso eu trago argumentos, né, para poder excluir, para poder dizer coisas que são inapropriadas, a partir do argumento de que eu estou defendendo a verdadeira fé. Estou defendendo a verdade da fé. Né? Diga, Valquíris. Boa noite, professora, graça e paz a todos. Dando aí uma contribuição em relação ao que a senhora já tem falado a respeito do Voltaire, eu quero fazer um breve comentário somente a respeito das duas parábolas. Primeiro, destacar que se trata de uma parábola, né? Sim. E a parábola, ela tem uns certos exageros, segundo os teólogos, há uns certos exageros nas parábolas. A gente não tem que ter muito cuidado em relação a isso. Exagero da ênfase, né? Precisa dar Isso. ênfase, então vai para a maximização, né? Não é uma narrativa histórica, não é uma prescrição, não é
um mandamento, Uma receita de bolo a ser seguida. é um registro através de uma parábola. Por outro lado, eu penso que nós precisamos, como leitores da Bíblia, analisar os contextos e fazer uma releitura daquilo que está escrito. Na minha última fala a respeito disso, por sinal, foi muito criticado, né, mas aqui é um espaço plural, acho que as pessoas também têm o Claro. direito de criticar, tá certo? Quando eu disse a respeito dessa releitura. Mas, Sim, pelo que eu percebi, é possível que alguém faça uma manipulação do texto, como a senhora claro. mesmo colocou, e a pessoa ele use de um texto bíblico para fazer esse tipo de interpretação em que ele vem ser intolerante com as pessoas. Sim. Então, eu vejo mais nessa questão do mau uso do texto, da Sim. manipulação do texto, Para as minhas não o texto finalidades, em né? si. Isso, perfeito. É quando eu tenho uma finalidade e eu estou adaptando o texto para a minha finalidade, né? Para justificar a minha intenção, né? E bem colocado do Valquíris, né? Que é uma coisa que a gente também sofre, infelizmente, com as traduções, né? Um dos grandes problemas, de forma geral, no Brasil, é das traduções. Isso não é um problema apenas da questão bíblica, tá? Mas a gente tem vários problemas de traduções na filosofia, vários problemas de traduções em outras áreas, né? Há um setor na nossa sociedade, né, na parte mais cultural, que tem um déficit muito grande. E, claro, né, além disso, a gente tem outros problemas, que é a própria circulação dessas más traduções e do que elas abrem de possibilidade para ser inferido a partir daquele texto, né? Esses pontos que o Valquíris coloca, que, né, reforça as teses admitidas pelo Voltaire, é para a gente perceber que não é um mal que assola apenas a nossa atualidade. Ele já está acusando isso aqui há um bom tempo. Tá? Então, quando o Voltaire fala desse uso, né? Olha, utiliza-se a parábola primeiro, não se interpreta a natureza daquilo, é uma parábola. Qual a finalidade da parábola, né? Outra coisa é a literalidade, né? Como ela é utilizada no texto. O descuido, muitas vezes, de tornar o texto uma regra, né? Literal de como as coisas devem acontecer. Por isso que o cuidado se tem na tradução com as palavras, né? O cuidado que se tem na tradução com o contexto, qual momento histórico estava esse texto. Porque muitas vezes, e eu falo isso do lugar da filosofia, muitas vezes aquela palavra utilizada, aquilo era dito, aquilo era defendido, justamente porque respirava a época. E porque, por respirar a época, precisava se comunicar com essa época. Então, a linguagem, tá? E a gente pode falar isso hoje, a linguagem ela vai se adaptando também aos seus contextos históricos e aos seus movimentos históricos. Então, uma das formas de detectar historicamente o período é a escrita, é a linguagem. Né? Também se faz história a partir desse lugar da análise, né, da linguística e etc. E nesse caso que o Voltaire está falando, qual é a função da parábola? É essa que estão dando? É essa a função da literalidade, a aplicação que justifica as ações? Olha, não nos parece que seja isso. Por isso que ele fala, né, dos mais experimentados, já nos mostrou que a parábola não deve ser lida, interpretada, tampouco aplicada nesses moldes, né? Como uma regra ali que você precisa aplicar a ferro e fogo. Então, quando ele traz aqui, que é o ponto que eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase, é quando ele fala aqui que ele traz um pouco da filosofia. Não sei se vocês chegaram a ler essa parte, né? Então, os filósofos gregos, o filósofo grego, né, percebeu, devido ao ódio dos sofistas, ele está falando ele traz a perspectiva do Sócrates. Por que o Sócrates ele repudiava tanto os sofistas, né? Qual era o grande dilema de Sócrates com os sofistas? Então, quando ele faz essa comparação, quando ele traz, né, como um elemento aqui,
ele traz para falar o lugar de que justifica, né, essa indisposição, esse ódio do Sócrates para com os sofistas. O filósofo grego pereceu devido ao ódio dos sofistas, dos sacerdotes, dos líderes do povo. O legislador dos cristãos sucumbiu sob o ódio dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Sócrates podia evitar a morte e não quis, tá? Quem já deu apologia de Sócrates vai entender um pouco sobre a morte de Sócrates. Jesus Cristo ofereceu-se voluntariamente. O filósofo grego perdoou não apenas seus caluniadores e seus juízes ímpios, mas pediu a eles que um dia tratassem seus filhos como ele próprio, né, caso seu filho fosse feliz e bastante para merecer o ódio deles, assim como ele próprio foi alvo de ódio. O legislador dos cristãos, que era infinitamente superior, pediu ao seu pai que perdoassem seus inimigos. Ele está fazendo uma comparação entre a apologia do Sócrates, né, onde ali discorre como foi a sentença, né, do Sócrates, e, né, comparando a figura de Jesus Cristo. Sujeitos que foram alvos, né, da injustiça e do ódio, né, dos demais, como eles lidaram, né, puderam lidar com esse fenômeno. Jesus Cristo pareceu temer a morte, se a angústia que sentiu foi tão extrema que ele provocou suor misturado com sangue, que é um sintoma mais violento e mais raro. É porque se dignou a rebaixar-se a toda a fraqueza do corpo humano que havia assumido. Seu corpo tremia e sua alma era inabalável. Ele nos ensinava que a verdadeira força, a verdadeira grandeza consiste em suportar os males sobre os quais nossa natureza sucumbe. A extrema coragem em correr em direção à morte enquanto a tememos. Sócrates havia tratado os sofistas como ignorantes e demonstrava má fé que era a deles. Jesus, usando os seus direitos divinos, tratou os escribas e fariseus como hipócritas, insensatos, cegos, malvados, serpente, raça de víboras. Sócrates não foi acusado de querer fundar uma nova seita. Não se acusou Jesus de ter querido introduzir uma. É dito que os príncipes dos sacerdotes e de todo o conselho procuram falsos testemunhos contra Jesus para fazê-lo perecer. Ora, se buscavam um falso testemunho, não o censuravam de ter pregado publicamente contra a lei. Com efeito, esteve sujeito à lei de Moisés desde sua infância até sua morte. Circuncidaram-no no 8º dia, como todas as outras crianças. Se depois foi batizado no Jordão, tratava-se de uma cerimônia consagrada entre os judeus, como entre todos os povos do Oriente. Todas as manchas legais eram limpas pelo batismo. Assim, se consagravam os sacerdotes. Mergulhava-se na água durante festa de expiação solene, batizavam-os os proselitos. Jesus observou todos os pontos da lei, celebrou todos os dias do sábado, absteve-se de carnes proibidas, celebrou todas as festas, e mesmo antes de sua morte celebrou a Páscoa. Não o acusaram de nenhuma opinião nova, nem de ter observado nenhum rito estrangeiro. Nascido israelita, viveu constantemente como israelita. Aqui, a descrição do Voltaire é para falar, não tinha nada nem Jesus para que ele fosse condenado. Tá? Não havia nenhuma inflação, é isso que ele está mostrando. Olhou-se, né, para Jean Callas, não se tinha nenhuma infração. Não era um sujeito que, por ser um protestante, reivindicava, né, ou criava problemas. O Sócrates não buscava problemas, não estava ali fazendo, né, trazendo problemas, diferente dos sofistas. Então, ele está falando aqui do comportamento desses sujeitos que foram alvo de uma injustiça, tá? E não é que ele está tomando Jesus igual aos demais, não. Ele está falando de seres humanos, né? Então, Jesus, em forma humana, né, na condição de homem, que sofreu injustiça. Não se tinha nada para se acusar a Jesus, né? Criou-se uma acusação. E o que justifica, então, né? O caso de Jean Callas e aqueles que, né, buscaram argumentos para condenar Jesus.
No caso do Jean Carlas, buscaram e criaram, né, falsos argumentos para justificar a condenação e a morte. Em Jesus, a mesma coisa. No Sócrates, a mesma coisa. E aí ele pergunta, qual é a fonte da intolerância? Na filosofia, você não encontra um sujeito, né, a figura maiêutica do Sócrates ali não professa intolerância. A figura do Jean Carlas em nada manifesta intolerância. A de Jesus Cristo, tampouco. Da onde os seres humanos fazem brotar, né, esse sentimento de intolerância e justificar no próprio evangelho. Da onde é que a gente tira, né? Como é que a gente justifica? Quais são os argumentos que se tem utilizado, né, para justificar a intolerância? Não sei se vocês leram a parte do Dostoiévski, mas tem um trecho muito importante, né? Eu vou ler esse trecho e a gente vai conversando, porque tem muito tempo que eu li essa obra do Dostoiévski, eu acho que ainda estava no ensino médio. Era uma edição bem antiga, né? Da Martin Claret. Aí, como eu ia dar essa disciplina, eu aproveitei e comprei a edição, né? E aí eu fui relendo algumas coisas. E tem um momento dessa obra, esses dois, né, que eu coloquei para a gente refletir, foram os momentos que mais me marcaram na leitura, né? Até porque eu me identifiquei muito com essa crise, né, do Ivan, né? E essa revolta, né? Eu me via muito nesse lugar dessa revolta. E o modo como ele traz essa discussão, essa dificuldade de entender. Eu não sei, mas eu acho que talvez interesse até a Maria Angélica, não sei se ela está aí, porque fala sobre o amor, né? E esse trecho é um trecho onde se questiona, né, essa ideia de amor, né? Sobretudo esse amor que é professado, que existe no Evangelho e que a gente professa, mas que parece que na prática a gente ainda não encontrou, né? Devo te fazer uma confissão, começou Ivan. Nunca consegui entender como se pode amar o próximo. Eu lembro quando eu li isso aqui, né, a juventude hoje fala, quando a gente diz alguma coisa muito complexa, que aluga um triplex, né? Aqui, meus irmãos, quando eu comecei a ler essa parte da reviravolta, alugou não foi só um triplex, não, viu? Foi um condomínio inteiro, um prédio inteiro na minha mente. Porque a ideia de amor eram as minhas questões, né? Assim, é possível mesmo amar o próximo? É. O próximo é tão irritante, o próximo é tão chato, né? Será que é possível? Eu lembro que dos argumentos que eu utilizava, né, na conversa com os meus pais, beleza, pai, Jesus amou o próximo, mas veja só, ele era um Deus que veio em forma de homem, né? Mas ele não perdeu alguns atributos. Eu lembro que eram discussões bem complexas com meu pai. Então é um Deus, beleza, ele pode amar o próximo tranquilamente, mas eu não sou filho, né? Nesse sentido, eu não tenho essa natureza. Eu não vim em forma de homem, eu sou um homem mesmo. Então, como é que é possível amar esse próximo? Né? Ah, eu chamava de uma utopia cristã. Amar o próximo, eu acho que era uma utopia cristã. E quando ele começa falando sobre isso aqui, né? Eu lembro que eu discuti muito esse texto na época, para amadurecer algumas coisas que hoje eu acho que eu entendo melhor. A meu ver, é justamente o próximo que não se pode amar. Só os distantes é possível amar. Acredito, eu falava isso. Né? A gente só ama quem está distante. Né? A gente ama os parentes porque estão longe. Se estivesse perto, ia detestar todo mundo. Certa vez li em algum lugar a respeito de Julião, um hospitaleiro, um santo. Certa vez um andante faminto e gelado entrou em sua casa. Ele pediu que o aquecesse. Julião se deitou com ele na cama, o abraçou e começou a lhe soprar seu hálito na boca purulenta e fétida. Resultado de uma doença terrível.
Eu estou convencido de que ele fez isso numa ação de falsidade, levado por um amor ditado pelo dever, movido pela epitímia, que ele chamaria, que chamara, que ele chamara a si. Então, essa expressão, né? Para amar uma pessoa é preciso que esteja escondida, porque mal ela mostra o rosto, o amor acaba. Tá? Eu acho que é conteúdo suficiente para a gente discutir aqui um pouquinho, né? A relação, o discurso do Voltaire, né, da intolerância, a forma como ele analisa o caso do Jean Callas, a forma como ele traz a narrativa ali da apologia do Sócrates, né, a defesa do Sócrates, a condenação do Sócrates, quem era Sócrates, quem era Jean Callas e a própria figura do Jesus, né? Quem era, por que foi condenado, tinha alguma razão para condená-lo? Não tinha, nenhum dos três, né? Não tinha nenhum motivo, não tinha nenhum descumprimento de lei. Tá? E quando eu leio o Dostoiévski, sobretudo esse trecho mais enfático, eu lembro do que é o antídoto da intolerância. Né? Qual é o antídoto da intolerância? De que forma? Quando você é picado por algum bicho peçonhento, né? Uma cobra, escorpião, né? A cobra, sobretudo, é utilizado o próprio veneno para criar o soro, né? Antiofídico. Qual é o antídoto do veneno da intolerância? Que forma, né? E aí a pergunta é para vocês: de que forma? Porque o Ivan está falando desse lugar das pessoas que olham para o próximo e, meu amigo, é impossível mais esse sujeito. É impossível. Não faz nem sentido. Então, quando a gente pensa, né, desse lugar, e eu vou passar a palavra para vocês, né, da intolerância, e esse lugar da intolerância não é só que leva à condenação e à morte, não, tá? E muito menos à morte física. Existem outras formas de manifestar, de ser intolerante, muito mais sutil, que vai matando o sujeito, tá? De dentro para fora, tá? Vai matando interiormente esse sujeito a tal ponto que a existência física dele já nem mais é uma questão. E aí, quando o Ivan fala dessa dificuldade, que é impossível amar o próximo, a única forma de amar é que se o próximo estiver distante. Porque quando o rosto, e aí, não sei se menina está aqui, mas a ideia da ética da alteridade, né, do Levinas, que fala sobre esse rosto que interpele, né, é o clamor, esse rosto, quando se manifesta, já mostra, e é assim que a gente avalia. Né? Everson. Sim, sim. Então, professor, eu acredito que a senhora trouxe aí um grande questionamento, né, para refletir. E eu acredito que o grande remédio, o grande antídoto para combater a intolerância é Cristo. Porque se eu estou cheio do Espírito, se eu vivo em plenitude de graça e eu sei que a fé ela não é cega, a fé ela é um ato totalmente racional, eu vou compreender que se uma pessoa não chegou ainda no entendimento, é porque às vezes ela pode ter uma opinião diferente, uma limitação, não foi no, ela ainda não chegou no nível de maturidade para compreender aquilo, né? É diferente de uma percepção de um adulto, né, sobre a ontologia de Deus para o entendimento de uma criança de 3 anos. Ele vai compreender totalmente diferente. Então eu não posso agir no mesmo rigor com uma criança por não saber o ser de Deus, né? Mas eu posso esperar que um adulto ele vai compreender teologicamente o que é a pessoa de Deus. Eu penso basicamente dessa forma, professor. O grande antídoto para a intolerância, para a falta de respeito,
com pessoas que pensam diferente com a gente, é a graça e Cristo. Obrigada, Everson. A fala do Everson é coerente, tá? Mas ela é muitas vezes utilizada, viu, Everson, que não é o seu caso, para justificar que esse meu ato de intolerância é porque eu estou cheia da graça. Porque os que condenaram o Jean Callas, os que condenaram o Sócrates, os que condenaram Jesus Cristo, esses também se entendiam como sujeitos que representavam a lei, a justiça, e representavam, de certa forma, né, exceto a questão do Sócrates, representavam a verdade do evangelho. Né? O grande problema é que evangelho é esse que eles estão tratando. Né? Porque o que o Voltaire está falando, olha, né, essas pessoas, quando elas utilizam a Bíblia, porque elas pegam, por exemplo, ele dá um exemplo, não se restringe a isso, pega a parábola tal, o trecho tal, a fala assim, e justifica a sua ação, né, a partir dessa interpretação que é impregnada da intenção dele, mais do que, né, do sujeito que vai ler a Bíblia pedindo a Deus para que ela o ajude a combater o próprio mal que há nele. Diga, acho que você levantou, vocês querem complementar alguma coisa? Professora, eu queria complementar só uma fala. Mas um grande exemplo de aceitar o próximo nós encontramos em Cristo. Por exemplo, com aquela mulher samaritana, né, que ela queria que a sua filha fosse curada, pois ela era endemoniada, né, e aí Cristo questionou ela falou assim, não, mas até 10 migalhas os cachorrinhos comem, né, e nós sabemos que judeus e samaritanos naquela época não se davam, né, o que nós precisamos compreender, porque posso falar por mim que muitas vezes nós tínhamos esse problema, é porque nós confundimos religiosos com verdadeiros cristãos. Né? Tem pessoas que se vestem, né, colocam uma gravata, um vestido longo, mas na verdade elas estão vazias de Cristo. Elas estão simplesmente ali com uma fantasia, mas que na verdade o verdadeiro poder de transformação, que é o Evangelho, não foi ativo na vida dessas pessoas. Nós temos exemplos dos fariseus, eram judeus, muitos deles mestres da lei, tinham um grande status na sociedade, um status quo, mas não sabiam respeitar aqueles que pensavam diferente, né? Perseguiam aqueles que eram, entre aspas, do caminho, né? A nova religião, né? Entre os judeus, né? Então, eu acredito que se nós estivermos em Cristo, como Paulo fala, se estivermos em Cristo, né, nova criatura seremos, porque as coisas velhas, né, se passam e eis que tudo se fez novo. Então é isso. Obrigada, viu, Everson? Ceará e depois o Marcos. Professora, boa noite a todos aí. Eu tava ouvindo o que a senhora falou, achei interessante quando a senhora falou o ponto de vista da senhora da questão da humanidade de Jesus, né? Eu também já tinha me questionado algumas vezes assim. Porque a gente olha para a figura de Jesus, às vezes a gente tende a ver assim, alguns dilemas humanos, a gente diz assim, no nosso consciente, Jesus tirou esse dilema aqui porque ele também era Deus, né? Que tem essa coisa assim. Que Fica mais até fácil porque já. se livrar Mas de isso é uma né? oração sincera. Eu gosto de falar com o pessoal a respeito disso, né? Aí, uma vez eu tava falando com um cara, o cara tava dando a entender que Jesus não fazia xixi como nós e nem fazia cocô. Eu falei pra ele, meu amigo, você tem que pensar, tem que entender uma coisa. Jesus era um homem, meu querido. Se Jesus pisasse num espinho, o espinho entrava no pé do mesmo jeito, ele gritava e dizia essa chinela aqui, o espinho passou. Se alguém desse um tapa nele, ele sentia a mesma dor que nós. Porque ele realmente era um homem, né? Igual a qualquer outro. Agora tinha uma coisa interessante com
com Jesus. Ele abdicou do poder de Deus lá, de ficar lá só na parte espiritual, né? Uhum. Para poder dar o exemplo para nós. Porque que moral Jesus ia ter de falar de dor se ele nunca sentiu a dor? Não é uma coisa interessante? Aí quando eu comecei eu falo sempre direto, eu digo, meu super-herói, ele andava de jumento, lá na Galileia. Daí, quando você olha para Jesus, eu consigo entender um homem totalmente diferente do que a gente vê hoje. Que capacidade tinha um camarada que andava de pé, que andava igual a todo mundo, como o texto mesmo fala que Judas o beijou porque ele era igual a todos. Jesus não tinha perspectiva de montar um exército, então ele não sentia necessidade de ser defendido. Aí eu fico pensando, se naquela época Jesus enfrentou os romanos, que era o maior exército do mundo, e não tinha preocupação em ser defendido, imagine eu, miserável, com medo ainda por cima. Porque muitas vezes isso acontece comigo. Não sei se acontece com os demais. Às vezes, eu procuro. Me vem uma ira, assim, uma raiva do camarada tá falando mal de Jesus e da Bíblia. Isso é normal. A gente sente aquela ira, né? Se quer debater. Aí eu pego esse ponto aí que o filósofo falou para tentar amassar ele, entende? É uma coisa humana. Aí você faz o quê? Você monta uma estratégia dentro da Bíblia com os textos para que a sua ira seja embasada pelos textos. E depois, quando você vai, às vezes, pegar em casa, o texto que você citou naquele momento não se encaixa com o seu momento de ira. Entende? Aí, pensando, eu digo, mas não é. Eu acho que Deus não queria que eu falasse, porque eu mirei, passei do limite, ainda embasei a minha ira em cima desse camarada E com ainda textos que depois eu vi que realmente não eram, né? que não tinha nada a ver. É uma, é uma coisa que acontece, né? Aí a questão do julgamento do rapaz, desse Jean aí que foi condenado aí, existe um ponto. Quem estava errado, a Bíblia ou os juízes? Um dos dois estava errado. Se o filósofo está apontando para a Bíblia, eu acho que ele errou também. Porque ele só está apontando para a Bíblia, como se o Não, juiz. ele não tá fazendo a crítica bíblica, ele está falando do modo como a Bíblia ela é usada, né? É isso. Ele está Mas falando da interpretação, né? Não tem há uma extração, né? Ele fala da extração, isso, da utilização dos textos, né? Para poder justificar atrocidades, né? Mas, exemplo, a senhora tem uma capacidade intelectual de fazer o raciocínio disso. Mas uma pessoa que não tem o mínimo de capacidade intelectual, ele vai entender aquilo como realmente esse filósofo está certinho, miserável. Olha, me pegou pelo pé. Porque ele não tem aquela capacidade, não é isso? Sim, Então, mas eu entendo o que o filósofo quis falar. É uma crítica válida, eu acho. Eu não vou discordar do que ele está falou, não. falando, sobretudo, daqueles que tiram uma interpretação do texto bíblico, né, segundo seus interesses próprios, Que a né? gente também faz às vezes, né? Porque já aconteceu comigo. Eu tô falando de coisas que já aconteceu comigo. Isso. Então, assim, olha, eu estou muito chateada aqui com o Marcos, então eu vou pegar um texto da Bíblia para justificar o fato de eu dar um murro nele. Como na outra aula, o Tiago falou que Paulo era psicopata, não foi isso? O Sim. irmão Tiago. Aí o que acontece? Aí algumas pessoas se inflamaram um pouco, né, assim, na fala dele. Mas eu entendi que ele não falou aquilo para ofender a figura de Paulo. Ele falou aquilo para dar uma ênfase maior na palavra, né? Que é justamente o que o cara realmente tentou fazer muitas vezes na parábola, né? Aquela questão da ênfase. Por isso que precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade, precisa dominar, né? E aí, questão técnica mesmo, de leitura do texto, né? Para que não se cometa atrocidades. Porque, veja só, né? De modo geral, né? A gente encontra por aí, tanto pessoas como líderes religiosos, que utilizam os textos bíblicos para a finalidade de outras tantas, que não a finalidade do texto e a finalidade da salvação. Então, o que o Voltaire está mostrando ali é que, olha, está vendo essa parábola aqui? As pessoas costumam ler essa parábola de forma literal para poder justificar o fato de agir com violência contra o próximo. Né? Então, é isso que ele está falando. Não tem nada a ver com o texto, não se trata do texto, se trata de Brenda interpretando o texto para justificar um ato violento dela que não tem nada a ver com o evangelho. O que tem a ver a intolerância, né, com o evangelho? É isso que ele pergunta. Não tem nada a ver. A outra coisa que ele traz para a gente é qual é a relação que tem, né, essas parábolas com o caso do Jean Callas.
Ou o que, que tem a ver essa parábola, né, com o sujeito que vai lá e toca fogo em um centro, né, espírita, ou vai em um terreiro e toca. O que, que tem a ver, né? O que, que o Evangelho nos incita a isso? O Evangelho nos motiva a isso, né? Ou ver uma pessoa que é trans e que parte do Evangelho me incita a perseguir, matar, né? Que parte do Evangelho me incita a isso, me leva a fazer isso, me conduz, me diz que eu devo agir desta forma. Que parte do Evangelho diz que ali os juízes e a sociedade condenassem à morte os Giancalas para defender a verdadeira fé, né? Então, a leitura do Voltaire é, olha, o problema não é o texto, não é a Bíblia, o problema é a finalidade que estão dando a ela, que estão dando ao texto. O que as pessoas estão fazendo com os textos? Né? Tem muito mais da minha personalidade na interpretação do que o texto. Né? Marcos. Boa noite, Paulo, graças a todos. Boa noite, Marcos. Eu vou concordar um pouco com o nosso irmão Everson, né, que o próprio Evangelho, né, as pessoas são muito religiosas, né, e o próprio Jesus veio combater o quê? A religiosidade na sua época, né, fariseu, saduceu era religioso, tanto que não reconheceu que Cristo era o próprio Deus, né, e o próprio Cristo, ele veio nos ensinar a ser o quê? A ser humano, porque nós perdemos a nossa humanidade, e Cristo veio mostrar como é que o humano se comporta. Ou seja, o Evangelho ele tem capaz de transformar o ser humano. Eu só vou conseguir amar o meu próximo quando o Evangelho me transformar numa nova criatura. O próprio Paulo, ele perseguiu os cristãos, né? Mas por que Paulo voltou a ser perseguido? Porque ele entendeu, compreendeu que aquele que ele perseguia era o Evangelho, era Cristo. Então, quando ele teve encontro com Cristo, não com a religião, mas com Cristo, ele foi transformado. E de perseguidor passou a ser perseguido. Então, nós só vamos ter essa compreensão do Evangelho quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos Cristo. É encontro com Cristo, que transforma o ser humano. Aí sim, nós vamos conseguir amar o nosso próximo. Não com o nosso amor, que é manchado pelo pecado, mas com o amor de Cristo. Porque amor é atitude, amor não é sentimento. Então, nós precisamos tomar essa atitude de amar o próximo através de quê? Através de Cristo, que ele vai nos transformando, nos moldando a seguir o exemplo dele. Paulo disse que temos que ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu só vou conseguir amar esse meu próximo quando eu ser transformado. Eu preciso do Evangelho me transformando dia por dia para que eu possa ser amar o meu próximo. Obrigada, Marcos. Oi, Anderson. Então, só completando a resposta para ele, porque eu tô me deslocando aqui, acabei de sair da reunião. Concordo com o que o Everson falou em relação a se parecer com Jesus, a tê-lo como modelo, né? Só que isso também incita a desculpa para se fazer o contrário. Assim, eu nunca serei tolerante, como a senhora está falando, porque Jesus é um modelo de Deus e eu jamais poderei ter esse modelo. Então, infelizmente, aquilo que para nós é um norte, muita gente usa como vamos dizer assim, uma desculpa para dizer, não, esse modelo é inatingível, né? É o caso do Ivan. É o caso do Ivan aqui no Dostoiévski, né? Esse amor de Jesus é impossível na prática porque nós não somos ele. Ele é Deus, né? Ele é Deus, eu não sou ele. Então, assim, às vezes, quando a gente prega isso, muitas pessoas que estão indo para a igreja, principalmente aquelas que estão chegando agora, né? Elas falam, nossa, mas Jesus está tão distante de mim, então a igreja não é o meu lugar. Né? Então, o desafio, muitas vezes, é mostrar que esse modelo que Cristo foi, né? Ele nos permite nos transformar de dentro para fora, e essa mudança já é significativa. É isso. Agora eu vou pegar a estrada aqui e vou só ouvir. Tá bom, Anderson. Obrigada, tá? Perfeita colocação, né? Oi, diga, Eric. Eu queria ter um direito de resposta, porque o irmão Anderson acho que não compreendeu o que eu falei. Eu falei que... Compreendi sim, rapaz. Eu concordei com você, rapaz. Não, mas o irmão falou que esse tipo de pensamento da margem para ter uma justificativa do outro extremo. Mas não baseado na sua resposta. Então, baseado no que a gente fala sobre isso, muitas vezes as pessoas usam, né, como desculpa. Mas diga, dê sua resposta. Porque a própria Bíblia nos dá em vários momentos vários adjetivos. Por exemplo, Cristo nos convidou a ser seus imitadores.
Não fala, a Bíblia não diz que, olha, você aceitou Jesus Cristo, você é da mesma forma que ele, você possui os mesmos atributos emocionais que ele. Não, nós estamos passando por um processo de santificação, de amadurecimento da fé. Segundo, o apóstolo Paulo, ele nos chama para ser embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores de Cristo é porque nós o representamos aqui na terra. Então as nossas ações, as nossas decisões aqui corroboram para que os outros vejam a imagem de Cristo em nós. E com isso, se nós não formos o sal, a luz do mundo, as pessoas não nos verão com diferença com o que está no seu nível moral e ético no mundo. Então, assim, eu preciso ter esse estado de graça em tentar imitar Cristo, para que assim, a partir desse estado, eu passe a tolerar, eu passe a amar o meu próximo. Sim. Emerson, acho que você que não entendeu o que foi que o Anderson falou, né? O Anderson concordou contigo, só que ele também acrescentou uma informação que muitas vezes nós, para nos livrarmos da responsabilidade de sermos imitadores de Cristo, porque isso gera responsabilidade. Porque se eu estou me colocando como imitadora de Cristo, eu não vou encontrar prazer ou satisfação em perseguir, em matar, em roubar, né? Só que para me livrar disso, eu vou falar, rapaz, olha, Cristo é inalcançável, eu não sou ele, então eu não vou nem ficar tentando, né? E muitas pessoas utilizam isso, né, como o lugar, né, de se proteger ou de se responsabilizar sobre o fato de ser um cristão, por ser cristão, é seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Então eu prefiro, né, falar, olha, Cristo é Cristo, Brenda é Brenda. Nunca vou chegar aos pés dele. Então, não vou nem tentar amar esse próximo, né? Eu não sou, é isso mesmo, Mar. Eu não sou Jesus, eu sou Brenda, né? Então, assim, o caso do Ivan, que eu trouxe aqui, né? Como o Ivan, ele questiona, o Ivan faz várias críticas, né? Eu acho que o ápice da leitura, para mim, do Dostoiévski, né? Dos irmãos Karamazov, que é quando o bilhete devolvido. Ele falou, eu acredito em Deus, tá? Que Deus existe, mas eu não quero me envolver com ele, tá? Então, devolve o bilhete da humanidade, ó, não quero. Imagine só vocês serem convidados, né, para um jantar, né? Ó, tá aqui o bilhete de entrada de vocês. Ó, professora Brenda, eu agradeço o convite, mas eu não quero me misturar com vocês. Tá aí o bilhete devolvido, tá? Não quero fazer parte dessa ceia. Não quero fazer parte dessa confraternização, tá? E o Ivan faz isso, sobretudo, justamente porque ele está diante de 3 casos em que 3 crianças inocentes são mortas, e aí ele pergunta, cadê Deus? Né? Por que a lógica, né, do cristianismo precisa sacrificar um, né, por conta de muitos, para gerar harmonia? Ou a pergunta talvez que seja melhor formulada, né, por algumas mentes. Por que a vida do cristão sempre é assim? Para se ter uma coisa boa, sempre tem que anteceder uma coisa ruim. Por que tanta, né, provação? Por que tanta mazela para poder ter a vida eterna? Então, a perspectiva do Ivan, ele faz uma crítica muito grande, né? Eu particularmente acho que todo seminarista deveria ler os irmãos Karamazov. Brincadeira, viu? Porque joga algumas questões complexas, tá? Que muitas vezes a gente trata como triviais, mas que estão presentes, esses dilemas, em várias pessoas, tá? Eu acho que a maior parte das pessoas já passaram pelo momento de, vem cá, se Deus é amor, por que ele está permitindo tanta desgraça, né? Eu não sei como vocês processaram a experiência da pandemia, mas eu tive em alguns espaços de debate, né, em que as pessoas, e olha que são cristãs, que entendem a Bíblia, e elas
tiveram esse momento de, vem cá, Deus não está vendo isso tudo acontecer, não, é? Vem cá, qual é a expressão de amor de Deus com a humanidade nesse momento? Então, assim, teve momento de discussão, né, que aí diz respeito à incapacidade humana de entender a Deus, diga-se de passagem, os propósitos maiores dele para além, né, daquilo que é compreensível por nós. Então, por que permitiu a pandemia, né? Por que permitiu que uma criança fosse abusada sexualmente e morta, né? Então, o Ivan, ele é esse lugar da razão, do cético, da dúvida. Ele é o lugar. Acho que eu coloquei aqui no vou dialogar com vocês, mas esses 3 personagens aqui têm uma importância muito, muito grande. Tá? O Dmitri é a expressão do corpo, da paixão, tá? A luxúria, tá? Esse lugar da nobreza fogosa, o lugar da violência, tá? Acredita em herança, gasta em farras e paixões, ódio aberto e violento. O Ivan é o intelecto, é a dúvida, tá? É a Sofia, tá? Essa perspectiva do questionar, orgulhoso e cauteloso, tá? O orgulho que não permite pensar para além daquilo que ele quer ver, tá? Sustenta a si mesmo desde cedo, esse personagem, né? Desdém silencioso, é aquele sujeito sarcástico, irônico, tá? Atua como mediador cínico entre as paixões, entre esse excesso do corpo e entre esse outro lugar, né, da fé. Aliotti tem essa expressão na obra, né? Ou seja, a perspectiva do espírito, a fé, tá? Memória mística, pureza, o desapego, daria tudo ao primeiro que pedisse, piedade sem condenação, tá? E é o único que o Fidó ama, tá? Então, esses 3 personagens na obra, tá? Eles desempenham um papel muito importante para a gente entender o que é esse composto existencial que é o ser humano, que é corpo, intelecto e espírito. Cada característica desses personagens fala sobre nós, tá? Ou em grande ou em menor medida, ok? Ou em prevalência ou não tão prevalente assim. Em alguns, né, o corpo, as paixões, está em prevalência. Em outros, esse lugar da dúvida está em prevalência. Em outros, o lugar do espírito, da fé, está em prevalência. E há problemas também, né? O fideísmo, o fanatismo. Então, como manter o equilíbrio? É manter essas 3 instâncias, né, de forma harmoniosa, sem soltar, né, a guia de nenhuma delas. Manter sobre o controle ali, manter sobre a guia ali. Tá? Então, o lugar do Ivan, que eu estava conversando, trouxe esse texto sobre o amor, né? Maria Angélica entrou. Maria Angélica, eu acho que você precisa ler um pouco sobre essa ideia do amor aqui do Ivan, porque ele questiona se é possível realmente amar o próximo. Realmente é possível? É possível amar o próximo? O que a gente tem ofertado né, de amor é amor mesmo? Que amor é esse? Porque nós muito facilmente assumimos a intolerância. É porque eu sei que o exemplo do Voltaire é um exemplo de exagero, né? Uma intolerância que se converte em uma acusação, a sentença e morte. Mas e aquelas intolerâncias que não necessariamente, tá, tenham por consequência a morte física do sujeito? Mas aquelas menores, que a gente diz menos letais, né? Aquela que eu cometo ali de umas dosezinhas, né? Teve um caso, não sei se vocês acompanharam aqui no Brasil, não se trata do contexto religioso, mas foi aqui na Bahia, né? Um psicólogo de Salvador curtiu o carnaval, sofreu, né, um episódio de racismo e se suicidou. Escreveu uma carta falando quanto estava, né, postou nas redes sociais e cometeu suicídio. E aí a grande discussão foi por conta desse episódio que ele suicidou?
Não necessariamente. A gente nunca vai saber, né? Mas não necessariamente. Imagine que você tem um balde que está ali gotejando água, gotinha, gotinha, gotinha. Vai ter um momento que vai ser a última gota para transbordar. Né? E não vai transbordar por conta desta última gota, mas das outras tantas que já estavam no balde, né? Então, muitas vezes a nossa intolerância é esse lugar que vai gotejando, 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 até o momento de transbordar. E sabe lá como é que isso transborda, né? Então, a grande questão, e quando eu coloquei, né, qual é o antídoto da intolerância, eu acho que o Ivan nos apresenta o nosso maior problema. Porque, assim, no sentido de, eu sou intolerante por quê? O que me falta, né? Ou o que eu tenho em excesso que me leva para esse lugar da intolerância, ou o que eu tenho faltando que me leva a esse lugar da intolerância? Eu quero falar sobre a falta, né? A falta, eu quero entre aspas, tá, gente? Eu querer dar discussão, não é o querer meu individual. A falta desse antídoto. Porque a partir do momento que eu entendo, não apenas que eu sou um seguidor de Cristo, e que Cristo agiu assim, dessa forma, e que eu preciso reproduzir, me esforçar para reproduzir isso, eu estou falando dessa ideia de amor, né? Eu entendo o amor como um antídoto, não sei para vocês, né? Eu entendo o amor como ação, enquanto um antídoto para várias doenças, que, diga de passagem, já são até comprovadas cientificamente, né? Então, a ausência de amor, tá? A ausência de amor próprio é um grande problema, né? O excesso de amor próprio é um outro problema, né? Pessoas egóicas, né? Amando a si mesmo, né? Síndrome de Narciso, pessoas narcisistas, né? Mas que amor é esse? Porque não é o amor narcísico, não é esse amor que se autoflagela, né? Então, que tipo de amor é esse que eu preciso tomar esse antídoto para que outras pessoas, né? Eu me beneficio, porque quando eu tomo o antídoto, a primeira pessoa a ser curada desse mal sou eu, né? Mas, posteriormente, impregnada por esse amor, né? As minhas ações vão refletir ele. E eu penso esse amor como esse lugar onde o amor que ocupa todas as arestas, que não abre espaço para que eu olhe para o outro e fale, rapaz, ó, só é possível amar o próximo se você é Jesus Cristo. Se você não é, ô meu amigo, é impossível, né? Oi, Maria Angélica. Mais uma vez, o tema que eu gosto tanto de falar. Eu quero entender esse tema mais filosoficamente. E menos no modo cristão de pensar que eu já trago na minha formação, né? Que minha professora do mestrado sempre tinha nojo de falar. Que você não pode negar suas raízes, Angélica. Com nojo danado de mim. Mas, assim, Brida, eu percebo o seguinte nesse contexto aí, que o texto dele fala muito desse caos, né? Eu tenho uma cliente esquizofrênica que ela me ensinou uma coisa muito interessante, que ela falou para mim assim, olha, a gente não tem que organizar o caos, a gente tem que aprender a lidar e a conviver com ele. Né? E o caos aqui pode ser também essas diferenças todas que existem, né? Que ele reconhece. E aí o que eu penso sobre o amor nisso tudo é o seguinte, veja, eu só posso amar o outro, mas se sentir amado é uma obrigação desse outro, entende? Às vezes eu não consigo fazer com que o outro se sinta amado. Aí eu me pego, na hora que eu for colocar em... Oi? Não está sob a nossa jurisdição. Exato. E aí, assim, às vezes, quando eu estou tentando exercer o meu modo de amar sintonizado no modo de amar a mim, quando eu existo e o outro também existe, às vezes eu vou ter que não satisfazer a vontade desse outro. E aí, nesse momento, talvez esse outro não se sinta amado e eu não vou poder fazer nada por ele. Até porque a leitura do outro sobre amor também é deturpada. Exatamente. Né? E aí, às vezes, a gente, no meio da igreja, tem muitas pessoas que são muito frágeis e comem feijão a vida toda, mas nunca se fortalece. Uhum. E aí, para que se sintam amados, você tem que ser conivente com um monte de coisa errada. E assim, é complexo isso, né? Eu penso que, filosoficamente, é muito interessante esse debate para a gente enxergar,
que a gente vive nesse caos mesmo de tantas diferenças e que a gente tem que entender um amor muito prático para a gente aprender a colocar em prática, né? O ato de amar tanto a nós quanto ao outro. Assumir esse ponto de sintonia não é uma coisa fácil, mas eu tenho exercitado, tenho procurado exercitar. Nessa caminhada toda aí, eu acho que só depois dos 40 que eu entendi isso, viu? Sim, e não é um lugar fácil para a gente, né, compreender, porque é um lugar muito complexo. Se você puder ler essa parte, né, da obra, as que eu indiquei lá do Dostoiévski, você vai ter bastante substrato ali para pensar um pouco essa ideia de amor, tá? De problematizar mais ainda, né? Aí eu queria terminar, né, me conduzindo para o final já da aula, com essas duas últimas linhas, né, dessa primeira parte do texto. O Satirei Zósima, que é um espaço religioso, tá? Como se fosse um convento, tá? Falou a esse respeito mais de uma vez. Observou Alyosha. E também disse que, frequentemente, o semblante de uma pessoa impede que muitas pessoas ainda experimentem no amor, inexperientes no amor, consigam amar. Só que também existe muito amor na humanidade. E é quase semelhante ao amor de Cristo. E eu mesmo sei disso, Ivan. E aí vai responder Ivan. Bem, por enquanto, assim, a Alyosha está falando que a fonte do amor dela não é o outro, é Cristo, tá? Olha, tem muito amor na humanidade ainda, cara. Sobretudo esse amor, né, que se assemelha ao de Cristo. Aí ele responde: bem, por enquanto eu ainda não conheço nem consigo compreender isso, esse amor de Cristo. E assim como eu, uma infinidade de pessoas. A questão é saber se isso se deve às más qualidades das pessoas ou porque essa é a sua natureza. A meu ver, o amor de Cristo pelos homens é, em seu gênero, um milagre impossível na Terra, tá? É verdade que ele foi um Deus, mas nós não somos deuses, tá? Então, aqui é o lugar, né? E aí casa com a fala do Anderson, né? Que é o lugar onde as pessoas costumam falar, né? Toda essa avaliação do Ivan, né? Porque talvez vocês teriam que ler alguns elementos da obra, né? É sobretudo de um sujeito que olha para o mundo e percebe o mal, tá? E a dor e o sofrimento, sobretudo de pessoas inocentes, e que elas sofrem muito, né? Daqueles que professam um amor, tá? Daqueles que falam que amam como Cristo amor. E aí ele fala, olha, tem algum problema. Ou essas pessoas, né? Tem males, né, nessas pessoas, e esse amor sai de forma esdrúxula, que não é amor. Ou tem uma outra possibilidade. Esse amor de Cristo, né, pela humanidade, é um milagre, que é impossível na Terra. Ou as pessoas, né, é o problema, por esse amor, né, que se apresenta em nome do Evangelho, né? Olha, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, tá? E esse amor que eu dou ao próximo e, consequentemente, que eu tenho com mim mesmo, é um amor, né, contaminado, adoecido. Ou precisamos olhar para esse amor de Cristo à humanidade como um milagre e que é impossível de vivê-lo na Terra. Então, o lugar do cético, tá? Por isso que eu descrevi um pouco dos personagens. O que representa? A Alyosha vai apresentar esse lugar, né, da pureza, da fé, do desapego, da piedade, tá? Enquanto o Ivan é esse lugar do questionamento. Tá, mas e esse amor? É real mesmo? É possível? É realmente possível amar o próximo? Esse próximo realmente é amável? É possível amar o sujeito que professa outra fé? É realmente possível amar um sujeito que cometeu uma atrocidade?
Eu acho que foi uma das questões, não sei se foi nessa aula, eu acredito que foi nessa aula, né? Que a gente estava discutindo, foi até para um outro lugar, né? Como é que a gente vai amar um sujeito que cometeu um crime? Essa pessoa vem para a igreja, e aí? Né? Então, ele traz reflexões sobre que natureza é esse amor. Ele é humanamente possível? É as perguntas que o Ivan coloca. Ele continua descrevendo aqui várias coisas, porque o tempo já não nos permite, por isso que eu queria que vocês lessem, né, pelo menos esse capítulo aqui, que é a revolta, né, que é a revolta dele. O Ivan está apresentando a revolta dele, sobretudo, contra Deus. Tá? Eu acho que... eu não sei vocês, mas eu acho que existe uma categoria... não me entendam no sentido literal e nem moral, mais grave do que um ateu. Tá? Que é o sujeito que acredita que Deus existe. O Ivan me apresentou essa categoria. Mas fala, olha, não quero me envolver contigo. Tá? Um ateu não acredita. Mas eu acho que tem uma outra categoria mais complexa, que é essa. Eu acredito, mas te devolvo o bilhete. Ó, não quero fazer parte do teu reino, não, porque não faz sentido isso aqui. Não, né, o agnóstico, ele ainda tem, né, mas esse fala, olha, eu não quero fazer parte disso aí não, viu? Desse teu reino aí não. Esse teu reino que tu fala que nos ama e permite uma pandemia e permite que uma criança seja abusada sexualmente, morta. Desculpa, eu devolvo o meu bilhete, não quero fazer parte disso. Eu acho que é uma outra categoria um pouco mais complexa do que o ateu, né? Eu não acredito, então nada mais faz sentido, né? Oi, Belinda, boa noite, tudo bom? Boa noite, professora, boa noite, colegas. Então, falando aí, como Maria Angélica já colocou, é muito complexo, a cabeça da gente fica assim, dando viradas, né? E aí, mas só queria contar um exemplo rapidamente. Eu tenho uma amiga que eu fui visitar agora, que morou com a gente quando a gente estudou fora, etc., de família bem, do marido católico e tal, e nesse momento de estudo nós fomos para a igreja juntos e eles estão hoje, né, buscando o Senhor de uma maneira mais próxima, estão frequentando a igreja na cidade que eles estão morando, e tiveram um incidente recente que a cunhada dela, o companheiro que morava, né, estava se tornando abusivo e tudo, e atirou na cunhada dela, na frente dos filhos. E foi uma situação assim, os meninos já têm problema sério de transtorno de personalidade, viram tudo acontecendo, não é o pai dos meninos, mas mesmo assim, e graças a Deus ela não chegou a óbito, mas ficou no estado muito grave. Então foi uma situação que eu fui acompanhando por WhatsApp e agora visitando essa minha amiga, ela é muito apegada à cunhada, 25 anos de casamento e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, Belinda, engraçado, há um tempo atrás, eu ia querer ver o fulaninho morto, ia desejar pena de morte, etc. Ela falou assim, mas hoje eu acho que eu entendo, que ela tem muitos questionamentos, ela me pergunta sobre transformação de vida e tal. Ela falou assim, mas hoje eu não sei, alguma coisa em mim mudou, porque hoje eu não desejo o mal dele. Hoje eu quero que ele cumpra essa pena, que ele fique preso, que ele cumpra a pena, mas o meu coração hoje não alimenta ódio nenhum por ele. Então, eu achei muito interessante, porque assim, do jeito dela, do jeito simples dela, ela entendeu o que a transformação de Cristo faz nas nossas vidas. E por mais que é uma situação revoltante, e nós temos que clamar por justiça, né? Dentro dela, ela falou assim, eu não entendo nem direito por quê, mas eu sei que eu não consigo alimentar esse ódio. Eu posso dizer que eu oro pela vida dele. E aquilo ficou assim na minha cabeça. Eu falei, rapaz, eu com anos de crente, eu não sei se numa situação dessa, mas eu achei muito interessante a visão dela como População. Mas ela falou, tem alguma coisa em mim, e ela entende que é Jesus, né, que me transformou, e até os meus sentimentos, vejo, até a vontade pela justiça, ela vem, lógico, mas vem como vingança, né? E... Às vezes a gente está falando, eu quero justiça, mas na verdade é vingança.
né? A justiça de Deus não é a vingança dos homens, muito pelo contrário, né? Eu acho que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho né, passagens da Bíblia assim, que me marcaram, sobretudo, uma delas é Jonas, né? Então, a figura de Jonas, para mim, me fala muito sobre esse lugar de ira, eu quero que acabe com tudo, eu quero que eles paguem pelo mal que eles fizeram, sabe? E não era o lugar da ação de Deus, né? O ódio, a vingança, a intolerância não faz parte da ação divina, né? De manifestar o que há de errado, o que precisa ser corrigido, né? Então, eu acho que quando chega a esse nível, né, de compreensão de que não há prazer na desgraça, né, na ausência de graça do outro, ah, sobretudo quando é para alimentar um desejo meu de vingança. Então, eu gosto muito da figura. Hora ou outra eu vou e leio tudo de novo ali, porque eu acho que cada leitura eu repenso algumas questões sobre as nossas próprias emoções, né? Até sobre essa ideia de amor, né? Eu lembro de um testemunho de muito tempo, né? Acho que foi até na convenção, eu era um adolescente ainda. Foi em Tabuna essa convenção, na Teosópolis. E aí eu lembro de um pastor falando, né, de uma família que um ladrão entrou na casa, né, assaltou e abusou sexualmente da esposa na frente do marido. E posteriormente, né, depois né, na época do julgamento e tal, esse esposo, no seu depoimento, olhou nos olhos desse sujeito e falou que perdoava o que ele tinha feito. Olha, até hoje, para mim, é um modelo assim que eu falo, caramba, não deve ser algo humano mesmo, né? Eu acho que é o milagre da transformação, né, de Cristo em nós. Porque presenciar, ver aquilo e olhar para o sujeito e falar, eu te perdoo, não deve ser uma situação simples de resolver consigo mesmo e na sua relação com Deus, né? Mas a gente percebe que é possível. Diferente da tese do Ivan, é possível, né? Viver esse amor tendo como modelo o próprio Jesus Cristo. Tem uma frase, só para a gente terminar, talvez para quando vocês forem ler, talvez refletir um pouco mais, tem uma frase muito conhecida do Dostoiévski, tá? Se não há imortalidade, tudo é permitido. Ou seja, se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa frase ela tem uma complexidade muito grande para se discutir, né? Sobre o papel moral que, né, o Evangelho e Cristo tem em nós, e até enquanto pessoas que vivem em sociedade. Nós estamos isentos de cometermos atrocidades, não, né? Mas esse lugar de que, olha, a existência de Deus e, sobretudo, o exemplo de Cristo nos traz tanto esperança para a humanidade enquanto, né, sociedade e tal, não apenas a esperança de viver com Cristo, mas também nos dá parâmetros, né? Sobretudo do que é o amor, não dá parâmetro, não dá ali referencial, né? O ser humano necessita de referenciais. Não à toa, a criança toma os pais como referencial primeiro, né? Por isso que ela copia os pais. Depois o referencial se torna outras pessoas, né? Nós carecemos de referencial. E quando a gente tem um referencial ruim, a gente percebe, né, as consequências negativas que tem. Então, eu gosto muito de pensar nessa frase do Dostoiévski dentro desse lugar da importância do verdadeiro cristianismo dentro da sociedade. Tá? Gente, eu não vou mais alugar vocês, vou respeitar o horário de pausa, mas na semana que vem eu quero aprofundar alguns outros temas. Eu não consegui nem avançar no slide, mas porque eu queria, pelo menos, estabelecer essa ponte entre o Voltaire e as questões colocadas, né, na obra do Dostoiévski,
para a gente pensar agora em termos um pouco mais, né, concretos, né? Ou seja, temos a intolerância é um fato, não apenas do caso descrito pelo Voltaire, mas é um fato nosso, tá? A religião se manifesta muitas vezes dentro de práticas intolerantes. E qual é o antídoto disso, né? De que forma a gente combate isso, né? De que forma a gente combate a intolerância que há em nós, porque carregamos, né? E de que forma a gente não alimenta a intolerância do outro, né? Ou como a gente pode transformar essa imagem, né, de seres intolerantes. Eu trago Dostoiévski para a gente pensar o lugar do amor, enquanto um possível antídoto para a intolerância. Porque se trata do modo como eu relaciono com o próximo, e não diz que próximo é. Não diz se o próximo é o da mesma fé, não diz se o próximo é um homem ou uma mulher, não diz o sexo ou a sexualidade desse próximo, me diz um próximo, né? E eu acho que a intolerância ela só encontra espaço quando o amor não preenche tudo, né? É as minhas impressões, né? Talvez junto com vocês eu possa chegar a outras ou abandonar outras tantas, tá bom? Gente, obrigada pelo tempo de vocês, tá? Que Deus continue abençoando a semana de vocês aí, os desafios que temos pela frente, viu? Tchau, tchau, gente.